Bom dia, bom dia, bom dia, bom dia, amores, amoras, amadas almas. Como estão todos por aí nesse dia poderosíssimo de portal, hein? Como estão todos por aí? Estão ligados, né, amadas? Oi, Isa, bem-vinda. Estão ligados que hoje temos um portal 55 bem especial, bem importante aí, nos trazendo um pacote de informações, nos convidando a mudanças. Quais seriam as mudanças que você está esperando na sua vida e que ainda não fez acontecer? Quais seriam? Quais seriam as mudanças que você está esperando acontecer na sua vida, para as quais você ainda não tomou uma atitude, para as quais você ainda não tomou a iniciativa? Muitas das vezes a gente sabe o que precisa ser feito, mas a gente dá uma enrolada, né? A gente fica ali num campo da zona de conforto e evitando muitas vezes de tomar ações ou tomar decisões que são importantes para a gente chegar naquele lugar que a gente sabe que está disponível, sabe que está muito próximo, mas requer movimento, requer mudanças de alguns hábitos, de algumas atitudes, requer algumas mudanças, não é? E se você não toma a ação para essas mudanças que você sabe que requer, que são necessárias, você permanece num lugar de eu sei que está disponível, mas não tenho. Eu sei que é possível, mas não tenho. Eu quero, mas não consigo. Eu quero, mas não posso. Eu sei que está logo ali, mas não dou conta. E por que, né, toda essa parte de negatividade aí? Porque você simplesmente não está, talvez, tendo a coragem, ou a iniciativa, ou a vontade, a disposição. Talvez você não tenha o conhecimento necessário. Talvez você não se sinta com a permissão necessária para estar nesse lugar que você gostaria de estar. E aí, muitas das vezes, nós nos pegamos numa conversa interna do e se. Você já se pegou nessa conversa interna do e se? E se der tudo errado? E se eu perder dinheiro? E se eu me perder no processo? E se chegar um momento que eu não souber o que fazer? E se eu perder tempo com isso? E se eu me machucar, me magoar, me ferir? E se eu não me sentir capaz de continuar? E se eu não for forte o suficiente para continuar? Já estiveram nesse lugar? Eu já estive muitas vezes e confesso a vocês que mesmo nessa jornada aí de mais de 15 anos de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, de vez em quando eu ainda me encontro nesse lugar do e se não der certo? E se não funcionar? E se eu me machucar? Então, uma das coisas importantes para a gente observar é que mesmo no caminho do autoconhecimento, do autodesenvolvimento, da espiritualidade, que é a jornada que algumas escolhem aqui das mulheres que me acompanham, seja lá o caminho que você estiver trilhando, essa pergunta do e se não der certo, ela faz parte da jornada. E na verdade ela traz pra gente um convite pra gente olhar para um outro aspecto. Esse é o meu ponto de vista. Estela, bem-vinda. Para mim traz o convite da gente olhar para um outro aspecto, que é o oposto do não dar certo.
E qual seria esse oposto? E se funcionar? E se for bom? E se você ganhar muito dinheiro fazendo tal coisa? E se você encontrar um homem maravilhoso? E se as coisas mudarem no seu trabalho a partir da tua atitude, a partir da tua ação? E se você se sentir mais bonita, mais bela? Se você se sentir mais capaz, mais competente? E se funcionar? E se der certo? Percebe que a nossa tendência em geral é ir para o aspecto negativo? E se eu errar? E se não funcionar? E se eu perder? E se eu perder tempo, perder dinheiro, perder energia? A gente tem uma tendência natural a ir para o negativo porque foi o que nos ensinaram. Que arriscar era perigoso. Que arriscar podia provocar dor e sofrimento. Então não, fica aí onde você tá, que é mais fácil. É ruim, mas tá bom, né? É ruim, mas tá bom. Oi, Ítalo, querido, bem-vindo. Então observe que muitas das vezes a gente não avança em determinados aspectos da nossa vida porque nós estamos nos questionando, e o questionamento é bom, é saudável, mas nós estamos tendenciosos às respostas negativas. Nós tendenciamos ao desafio, à dificuldade, a olhar para o que poderia ser um desafio, uma dificuldade, em vez de olhar para aquilo que poderia ser uma oportunidade. É um padrão interno nosso. E esse padrão foi cultivado dentro de nós e por nós. Ele foi implantado em nós por conta das programações de crenças, né? Dos pais, da sociedade, da escola, no universo feminino, né? Por conta do próprio universo feminino. Mas nós estamos cada vez mais conscientes. Nós estamos cada vez conectando, acessando mais da nossa sabedoria interior. Então já é hora da gente começar a mudar o e se para uma perspectiva positiva. Então pensa uma coisa aí que você quer muito fazer. Qualquer coisa. Pode ser ligado à sua saúde, ligado aos seus relacionamentos, ligado a um projeto profissional, ligado à sua espiritualidade. Pensa talvez uma emoção, um sentimento que você quer se libertar, né? Abrir mão. Pensa algo que você vem buscando há um certo tempo ou vem desejando há um certo tempo, né? E não está obtendo resultado. Pensa uma coisa. Se você quiser compartilhar comigo aqui, eu adoraria poder te trazer algumas dicas, né? Algumas perguntas. Oi, voltei. Eu não tinha percebido aqui que o cabo não estava ligado direitinho. Vocês estão me vendo e me ouvindo, né? Acho que sim. Parece que tá dando uma travadinha, mas acho que tá funcionando. Tá funcionando aí pra vocês? Vocês estão me vendo? Só me respondam aí no chat, porque tá estranho, né? Tá travando aqui. Deixa eu ver. Eu vou deixar as duas internets ligadas aqui, o Wi-Fi e o outro aqui para ficar mais seguro. Oi, Lourdes, bem-vinda. Então vamos lá, eu tava falando aqui, né? Pense em alguma coisa que você, há um certo tempo, vem buscando, vem desejando, vem sonhando. Pode ser até uma viagem, pode ser uma nova etapa aí, né? Da sua vida, alguma coisa. Ah, obrigada, Ítalo. Obrigada por responder. Pensa alguma coisa e daí traz algumas perguntas para você sobre isso que você ainda não alcançou. Traz algumas perguntas para você. E sente dentro de você.
Traz essas perguntas. Pois é, o sinal estava um pouco ruim, né? Eu coloquei as duas internets aqui, o Wi-Fi e o 5G, vamos ver. É para dar tudo certo. Obrigada, Estela. Olha, eu quero que você faça esse exercício e depois a gente vai para os oráculos aqui, tá? Hoje a gente tem 2 oráculos aqui. Temos o oráculo xamânico, aqui do caminho sagrado, que a gente vai usar hoje. E a gente tem também o oráculo aqui hoje, oráculo cósmico, que também é um oráculo bem bacana. Oi, querido, bem-vindo. O Rodrigo tá aí também. Então, pensa algo que você vem desejando há um bom tempo e não alcançou. E agora faz as seguintes perguntas para você mesmo e observa como você se sente, tá? É um exercício. Pergunta para você mesmo em relação a isso que você está buscando. E se não der certo? E se eu me perder no meio do caminho? E se não funcionar? E se eu perder dinheiro? Busca perguntas que te levam para um lugar que te impede de tomar ação. A intenção é essa mesmo, é você sentir isso. É você sentir o não. E se não funcionar? E se eu não atingir o meu objetivo? E se eu não conseguir? E observa como você se sente. Observa como você se sente. Qual é a sensação que você tem quando você faz essas perguntas, esse tipo de pergunta para você mesmo sobre o seu desejo, o seu projeto, o seu sonho? Como é que você se sente? Escreve para mim aqui no chat. Deixa eu ver se vocês sentem o mesmo que eu. Vamos trabalhar aqui na nossa coerência aqui do campo, né? Vamos trabalhar num espaço de coerência aqui entre nós. O que é que você sente quando você faz essas perguntas que criam resistências, que te param, que te travam em relação àquilo que você deseja alcançar e realizar? Como é que vocês se sentem? Escrevam para mim. Pode ser uma palavra, uma sensação. Eu sinto um peso, como se fosse pesado sair da onde eu estou para ir para onde eu quero estar. É um peso, sabe? Como se tivesse correntes assim me segurando. Como é que vocês se sentem? Também sentem um peso? Ficam com uma sensação de tristeza, de paralisia, confrontada? Que mais? Como é que vocês se sentem? Incapacidade? Isso mesmo, isso mesmo. E aí vocês percebem que em geral a gente está nesse lugar de questionamento. Em geral. Não dá pra gente dizer que é 100% porque não existe nada 100%, né? Mas em geral a gente está nesse lugar de questionamento que cria resistência, que cria confronto, que cria incapacidade, que cria peso. Toma uma respiração, dá uma aliviada nessa sensação aí. E agora vamos fazer um outro protocolo de perguntas. Começa a se perguntar sobre o mesmo objetivo, o mesmo sonho, o mesmo desejo. Começa a se perguntar: e se der certo? E se eu conseguir? E se eu me realizar nesse desejo, nesse sonho? E se eu conquistar a felicidade fazendo isso? Se eu me sentir feliz fazendo isso? E se eu ganhar dinheiro fazendo isso? E se der tudo certo e eu realizar um grande sonho? E se funcionar? Vai fazendo essas perguntas para você que te levam para um lugar de possibilidade. Possibilidades. Conquista, sonho, desejo, realização.
E se eu conseguir manifestar tudo que eu tô sonhando, tudo que eu desejo? E se eu chegar mais longe? E se eu alcançar mais pessoas? E se eu ajudar mais pessoas? Se eu for mais feliz? E aí me diga, como é que você se sente nesse outro protocolo de perguntas? Como é que fica o seu chácara cardíaco? Como é que fica o seu peito? Como é que fica o seu coração? Como é que fica o seu corpo? Como fica? Oi, Georgina, bem-vinda. Como fica o seu corpo, o seu campo? Como é que você se sente com essa outra linha de perguntas? Feliz? Consegue perceber que parece que é possível? É possível. É possível. Paz. Percebem que traz essa sensação de uau, nossa, é possível mesmo, né? Porque e se der certo? E se funcionar? E se eu chegar mais longe? E se eu conseguir? E aí percebem que isso traz uma energia como se reabastecesse? Leveza, orgulhosa de mim mesma, isso. Percebe como a gente se abastece energeticamente? Emocionalmente? Percebem como a gente recarrega as baterias? Quando a gente vai para esse outro lugar de possibilidades? E aí, minha gente, a pergunta é: por que é que a gente continua no lugar da resistência? A gente fez esse exercício em menos de 5 minutos. Menos de 5 minutos. Por que é que a gente continua criando resistências aos nossos sonhos, desejos, intenções mais prazerosas, mais amorosas, mais deliciosas, mais gostosas, em vez de criar esse campo de força, de potência, de possibilidades, de crescimento, de alegria, de felicidade, de orgulho, de leveza, de paz? Por quê? E aí, dentro da perspectiva espiritualista, né, onde a abundância está disponível para todos, a prosperidade está disponível para todos, percebe que talvez você só não esteja conquistando ou realizando o que você sonha porque você mesmo ainda está num lugar de resistência, trazendo perguntas que te levam para paralisia, em vez de perguntas que te levam para a expansão. Conseguem perceber isso? E aonde que está o ponto de equilíbrio? Presença. Presença. Esse é um ponto de equilíbrio. Estar presente com você mesmo, se observando, para identificar os momentos que você está nesse lugar de questionamento negativo. E ali naquele momento você virar a chavinha e ir para um outro espaço, um outro lugar de questionamentos que te levam para um campo de possibilidades, para um campo de expansão. E nesse dia de hoje, de um portal 55, que é um portal que nos convida à mudança, e aí a gente tem um ano 9, né? 2025, 2 mais 0 mais 2 mais 5, um ano 9. Então a gente tem um portal de mudança num ano de finalização de ciclos. Olha como isso é impactante. E qual é a principal mudança que eu percebo e que eu convido vocês? É a oportunidade de mudar o ponto de vista para onde você está olhando na sua vida hoje em relação aos teus sonhos, aos teus desejos. Oi, Luzimar, bem-vinda, bom dia, querida. Lisa, bem-vinda, bom dia também. É esse lugar, a presença, ela nos chama a atenção
A presença nos coloca num estado de atenção, de observação, onde a gente pode virar a chavinha de um lugar de limitação a partir do nosso pensamento e sentimento, porque vocês experimentaram isso. Vocês ficaram pensando nas perguntas e perceberam no corpo as sensações. E na sequência, vocês pensaram de novo em outras perguntas expansivas e também perceberam no corpo sensações. E é assim que a gente cria a realidade. Não a partir do que a gente pensa, mas a partir do que a gente sente. E toda vez que você, de forma inconsciente, está criando resistência, dificuldade, você está criando sentimentos de paralisia, de estagnação. Toda vez que você conscientemente se coloca num lugar de questionamento que te leva para a expansão, você está trazendo um campo de sensações e sentimentos que invariavelmente vão te levar para os caminhos desta expansão. Oi, Antônia, bem-vinda. Compreendem? E aí o estado de presença é que te ajuda nesse sentido de você, opa, tô pensando negativo, peraí, deixa eu virar a chavinha. Quais seriam as perguntas opostas a isso que agora eu tô pensando? E começa na tua conversa interna a repensar, a perguntar de novo, a refazer as perguntas. Então o estado de presença é uma das coisas que nos ajuda a mudar radicalmente esse campo de paralisia, de estagnação, para um campo de potenciais. A outra coisa que é importante também observar é que talvez você esteja satisfeito com o que você já tem. Tão satisfeito e talvez tão acomodado com o que já conquistou, com o que já tem, que nem pensa, nem sonha em ter algo mais, em realizar mais, em fazer mais. E aí isso não é em todas as áreas da nossa vida. Pode ser pontualmente, em uma e outra área. Então, por exemplo, vamos supor que você tenha um trabalho, um emprego que te dá uma renda bacana, né? Te dá uma grana boa aí. E tá. Isso paga as tuas contas, isso te permite curtir férias uma vez por ano, te permite fazer uma ou outra extravagância aqui e ali, e ponto. E tá bem. E tá bem mesmo. Se isso te satisfaz, tá bem mesmo, tá tudo certo, né? Mas, e se houvesse algo a mais para você experimentar? E se você pudesse viajar mais? E se você pudesse se mimar ainda mais? E se você pudesse se presentear ainda mais? E se você pudesse presentear as pessoas que você ama ainda mais? Eu vou contar para vocês de uma coisa. Eu tinha, há anos atrás, sei lá, 15 anos atrás, não mais eu acho, na época que lançaram um modelo de carro chamado Tucson. Era uma SUV, assim, muito bonita. Claro, hoje já tem modelos bem mais novos, né? Mas lá naquela época foi o primeiro lançamento da Tucson, primeiro. E era meu sonho de consumo ter aquele carro. Era meu sonho de consumo ter uma Tucson, né? E aí, ralando, trabalhando. Na época eu ainda trabalhava no corporativo, na verdade eu era empresária, né? Eu tinha 3 empresas na área de marketing promocional, brindes e eventos e tal, que foi uma das minhas atividades profissionais, né, no passado. E eu ralei pra caramba, trabalhei muito, né, pra comprar aquele carro. E comprei, né, comprei a Tucson. E aí, assim, ó, foi um ano de muito love com aquele carro, né? Foi um ano, assim, de muito prazer com aquele carro. De viajar, de passear, de curtir o carro, de curtir todos, né, aquela coisa de acessórios, equipamentos, tarará. Porque era um grande desejo meu, era um grande sonho aquele carro.
E eu passei um ano, né, curtindo muito aquele sonho, aquele desejo, né, aquele estado de realização. Só que passou um ano e virou um carro normal como qualquer outro. Um carro que simplesmente me levava daqui para lá, de lá para cá e pronto. Perdeu a graça. No outro momento, eu queria muito trabalhar com telecom. Trabalhar na área de telefonia, né? Anos atrás também. E eu fui convidada, na verdade. Eu fui convidada para assumir um cargo de gerência de marketing. Na época eu morava em Goiânia, né? E na época ainda era Brasil Telecom, né? A Telefônica, né? A empresa de telefonia. E eu fui convidada para assumir o cargo de gerência de marketing do Centro-Oeste, da Brasil Telecom. E, cara, era o meu sonho, era o meu desejo, né? Era o meu sonho de consumo, era estar naquela função, naquele cargo, trabalhar naquele tipo de empresa, naquela organização. E aí, muito bem, foram 4 anos trabalhando nessa empresa, né? Nessa organização, nesse cargo, com muitos desafios, muitas conquistas, mas chegou um momento que também, assim, perdeu a graça. Eu já tinha aprendido o que eu achava que tinha que aprender, eu já tinha conquistado o que eu achava que tinha que conquistar, e eu percebia que eu havia me acomodado num lugar, numa função, num cargo, numa atividade. E aí perdeu a graça. Ao mesmo tempo que perdeu a graça, eu fiquei numa zona de conforto ali, sabe? De não mudar. Mas internamente eu sentia que não estava legal. E aí, lembra, o universo entende a linguagem do sentimento, das sensações, ele não entende a linguagem da mente. A minha mente nessa época dizia assim: ah, tá ruim, mas tá bom, eu tenho um salário garantido, eu tenho uma renda ótima aqui, muitos benefícios e tudo, as pessoas são bacanas, o lugar é legal e tal. Mas internamente o meu sentir tava assim, tipo, cara, eu não caibo mais aqui. Isso aqui não me serve mais. O meu sentir era esse. Sabe quando chega segunda-feira que você não quer ir pro trabalho? Ou, aliás, a síndrome do Fantástico, né? Nessa época eu vivia muito a síndrome do Fantástico. Quando chegava a hora do Fantástico, no domingo à noite, ai, né? Começava o caos aqui dentro. E a minha mente ficava dizendo, não, calma, né? Você ganha bem, você tá num cargo excelente. Quantas pessoas gostariam de estar aonde você está? Resumo da ópera. Todo o processo, né, da organização, houve uma grande mudança de gestão e a maioria dos gestores na época foram demitidos. Eu estava entre esses gestores. E claro que eu criei essa realidade, direta ou indiretamente. O que me lançou, o que me levou para um outro desafio que foi empreender. E eu não tinha a menor noção do que era empreender, né, do que era ter o meu negócio. Então, veja, se você não está no estado de... Se a presença não é a questão para você, porque você consegue identificar quando está naquele lugar do pensamento negativo ou do pensamento positivo, reflete se talvez você não esteja num lugar de conforto com o que você já tem, que te impede de sonhar com algo mais, com algo além. O que vocês acham dessa reflexão? Faz algum sentido para vocês? E daí pensa em alguma área da vida de vocês aí, né? Pode ser na saúde, pode ser no trabalho, pode ser nos relacionamentos, né? Às vezes você tá num relacionamento que, ok, né? Virou água com açúcar. Não é mais aquela relação empolgante, né? Aquela relação prazerosa, aquela coisa que te empolga, que te emociona, que te... Às vezes não é mais isso. Mas você continua ali porque, putz, começar tudo de novo dá trabalho. Faz parte do processo. Pensa aí, se faz sentido para você essas provocações.
E aí, eu vou trazer aqui uma carta pra gente, para nos inspirar, do oráculo cósmico. O oráculo cósmico, ele trabalha com 2 conjuntos de cartas. As cartas dos portões, que são 64 cartas, que representam os 64 pontos do hexagrama do I Ching, e os canais, né? E aqui a gente tem mais 36 cartas que representam pontos de conexão entre esses canais, né? Entre esses portões lá do hexagrama do I Ching. Então, os portões são como portais, né? A gente pode chamar de portais também. Eles estão ligados aos nossos chakras, as conexões dos nossos chakras. E os canais são as vias que conectam esses pontos, essas portas, esses portais uns com os outros. Então vamos ver aqui que dentro desse tema que a gente está falando hoje, sobre sair da zona de conforto, sobre o estado de presença que nos leva para uma consciência de onde estamos nos colocando, né? Nas perguntas negativas ou nas perguntas positivas. Vamos ver qual é a informação que chega para a gente aqui, para essa semana, para nos apoiar, para nos ajudar a estar mais conscientes do que estamos escolhendo na nossa vida nesse momento. Tá bom? Então, sintoniza aí, entra em contato com o teu coração, pede, né? Assim como eu estou pedindo aqui uma mensagem de clareza, de orientação, de inspiração para nossa semana, nesse lugar de ousar escolher algo melhor, ousar ter a coragem de escolher a mais, além do que já temos. Então vamos concentrar aqui e pedir nessa orientação, intencionar que nós possamos receber aqui inspiração para nos trazer clareza sobre esse momento da nossa vida, diante daquilo que estamos escolhendo ou deixando de escolher. E olha, gente, a carta que sai, olha que interessante, ó. A carta da autenticidade. Olha só. Vamos ver o que essa carta nos diz, né? Esse portão da autenticidade, ele trabalha no centro energético da nossa identidade. Identidade. O que ele diz? Você consegue se expressar de forma autêntica? E daí perceba, essa provocação não é em relação aos outros, é em você mesmo, para você mesmo. Você se questionando em relação a como você se expressa. Você consegue se expressar de forma autêntica para você mesma? Reconecte-se com quem você realmente é, com a capacidade de co-criar sua realidade com propósito. O que a gente estava falando, né? De criar algo novo, algo que nos expande, que nos leva para mais, que nos leva mais além. Isso é propósito, isso é estar conectado a um propósito maior. É isso, né? Coloque sua energia criativa em movimento. Então, qual é o aspecto luz dessa provocação sobre a autenticidade, sobre a sua identidade? Qual é o aspecto luz? A própria autenticidade, a criatividade e a conexão com o propósito. Oi, Lara, Antônia, Melissa, bem-vindas todas. Então, o aspecto luz dessa carta, né? A carta do portão da autenticidade é a própria autenticidade, a criatividade e o propósito. Se conectar mais com isso. Oi, Isabel. E qual é o aspecto sombra? Olha só que interessante. Egocentrismo, crises existenciais, falta de propósito. Então, quando a gente se coloca nesse lugar onde as nossas perguntas nos levam para um lugar de resistência, né? Se não der certo, se eu não conseguir, se eu não alcançar o resultado que eu quero, se ele não gostar, se ela não gostar, se ele não entender, se ela não entender, tudo isso cria limitações. Tudo isso cria resistências, cria barreiras.
e nos leva para um lugar de crise existencial, porque, poxa vida, se nada dá certo em relação a isso, o que eu estou fazendo aqui? Qual é a razão de eu estar aqui? E aí lembra, vem depressão, crise de ansiedade e vários outros aspectos de desequilíbrio físico e emocional que a gente acaba criando. Por outro lado, se você começa a treinar, porque é um treino, gente, é todo dia, é o tempo todo, se conectar com a sua autenticidade, se conectar com aquela expressão mais profunda do seu ser, com aquela fala mais autêntica de você mesma, se conectar com a sua verdade mais profunda, interior, e veja, tudo isso primeiro para você mesma, porque nunca é sobre os outros, sempre é sobre a gente, sempre é sobre nós mesmos. Então é um treino contínuo e constante, onde você observa, através do estado de presença, em que lugar você está se colocando, num lugar de resistência, num lugar de dificuldade, de desafio, criando barreiras através das perguntas, e se não der, e se não for, e se eu não conseguir? Ou se você se coloca num estado de expansão, de possibilidades, de oportunidades. E se tudo for fácil? E se eu conseguir? E se der certo? E se eu ganhar dinheiro? E se fosse possível? Como seria? Percebem? E tudo aquilo que você sente ao se colocar nesses estados de questionamento do negativo ou do positivo é o que efetivamente o universo vai corresponder a você. Porque essa é a linguagem que o universo entende. É a linguagem do nosso sentir. E o nosso sentir é a expressão mais autêntica da verdade que está dentro de nós. É o nosso sentir. Então, se tu sente medo, o universo vai te entregar mais situações em que você vai sentir medo, porque ele só atende ao teu pedido. O universo é como aquele garçom que traz um cardápio com infinitas possibilidades. Infinitas possibilidades. E a forma como você expressa o seu pedido é o seu sentir. E o seu sentir está diretamente ligado às suas conversas internas. Do que é possível, o que não é possível. O que dá certo, o que não dá certo. O que vai funcionar, o que não vai funcionar. Sendo que você nem experimentou ainda. Você nem deu o passo ainda. Você nem expressou para você mesma a sua verdade. A sua autenticidade. Aquilo que você realmente quer. Percebem? Então esse é o convite, né, para a nossa semana aqui na mensagem do Oraculando da semana. Você consegue se expressar de forma autêntica? Essa é a provocação. Anota essa pergunta e traz isso para todos os aspectos da sua vida ao longo dessa semana. Eu tenho certeza absoluta que vai te trazer muita clareza. Muita clareza. Leva essa pergunta para o seu relacionamento amoroso, leva essa pergunta para o seu trabalho, leva essa pergunta para a sua atividade física. Por exemplo, você consegue se expressar de forma autêntica em relação à atividade física? Você está fazendo uma atividade física que te dá prazer? Ou você está fazendo por obrigação? Você está fazendo porque alguém te disse que tinha que ser daquele jeito? Você está fazendo aquela atividade porque você ouviu alguém falar que era a melhor atividade? Isso não é ser autêntico. Ser autêntico é descobrir o que realmente funciona para você. Qual é a atividade física que realmente te dá prazer? Porque se te dá prazer, o teu corpo vai corresponder, porque ele quer mais prazer. E aí tem toda uma história dos hormônios, né, que a gente poderia falar. Então entenda, se tu vai para uma atividade física onde você está fazendo algo por obrigação e não por prazer, o teu corpo não vai corresponder tanto quanto seria possível se ele estivesse sentindo prazer em fazer algo diferente. Então traz essa provocação para todas as áreas da tua vida, e aí eu quero te trazer uma outra ferramenta.
uma outra ferramenta para você usar. Depois de você se questionar, eu estou sendo autêntica nisso aqui que eu estou fazendo? Eu estou conseguindo expressar a minha autenticidade nisso aqui que eu estou fazendo? E aí, conforme a tua resposta, sim ou não, eu te convido aí para a próxima etapa, que é o que a gente chama de PDA. O que é o PDA? A percepção, anotar a percepção que você teve a partir daquela reflexão, se você estava conseguindo ser autêntica ou não. Qual foi a percepção que você teve? Qual foi o entendimento que você teve? Ah, eu não estou sendo autêntica porque eu não gosto de fazer isso. Isso é a percepção. O D, decisão. Ok, diante dessa percepção, qual a decisão que você pode tomar então? O que você escolhe mudar? O que você escolhe fazer diferente? Qual é a decisão que você pode tomar baseado nisso aqui que você percebeu? E olha, a percepção pode ser algo positivo também. Por exemplo, não, eu estou sendo autêntica aqui. Tá bem, tá legal, tá gostoso aqui. Mas pode ser melhor? Pode ser maior? Eu posso ser mais feliz aqui? Eu posso fazer mais ainda? No meu caso, eu sou feliz trabalhando fazendo o que eu faço, né? As lives, trabalhando com as mentorias para mulheres, né? Apoiando mulheres aí a expandirem no seu ambiente de trabalho, a se reconectarem com a sua essência. Eu sou feliz com isso. Eu gosto de fazer isso. É algo que me dá prazer. Então a minha percepção é assim. Eu já sou autêntica nesse aspecto da minha vida. Como eu posso ir além? O que mais eu posso fazer? A minha decisão é, eu quero ir além. Eu decido ir além, eu decido fazer mais, eu decido apoiar mais mulheres. Essa é para mim, nesse aspecto da minha vida, é a minha decisão. Eu quero chegar a mais mulheres, apoiar mais mulheres. Ponto, decisão. Agora o A, lembra? PDA. A são as ações que você pode fazer para manifestar essa decisão que você tomou. Para concretizar essa decisão que você tomou. Para realizar, para manifestar essa decisão que você tomou. PDA, percepção, decisão, ação. Então, baseada na cartinha do Portão da Autenticidade, que está convidando a gente, né, para essa semana, a se questionar se estamos expressando, se estamos nos expressando de forma autêntica. Quais as percepções você tem a partir disso? Que decisões você escolhe tomar a partir disso? Para ir para um lugar de mais expansão? Para acessar mais abundância, prosperidade, alegria, felicidade? E quais as ações no seu dia a dia, que cabem no seu dia a dia, você pode tomar para alcançar essa decisão que você tomou, para realizar essa decisão que você tomou? E daí eu vou dizer algo para vocês, ó, no máximo, de 3 a 5 ações, não mais que isso. No mínimo 3, no máximo 5 ações no seu PDA. Porque senão a gente também se perde querendo fazer um monte de coisa e não fazendo nada. Olha, vou dar um exemplo para vocês. Os meus livros aqui. Nesse universo que eu estou falando, né, das ações, uma das coisas das ações para chegar a mais mulheres que eu estou tomando é colocar em prática os ensinamentos desse livro. Talvez você já conheça, O Milagre da Manhã. E aqui ele traz uma série de provocações e tal, mas a principal delas, que o autor orienta, né, o Hal Elrod, é acordar mais cedo. Eu já acordo cedo, mas eu aproveito pouco o horário da manhã cedinho no horário que eu acordo. E eu estou aprendendo aqui a aproveitar melhor. Ah, Ana, mas o que isso tem a ver com a tua intenção de chegar a mais mulheres?
Claro, porque se eu acordo mais cedo, com mais disposição, se eu me torno mais produtiva, eu consigo fazer com que o meu trabalho renda mais para chegar a mais mulheres. Então essa é uma decisão, aplicar o que eu estou aprendendo aqui nesse livro. Essa é uma ação. Uma ação. A minha decisão é chegar a mais mulheres. Qual é a minha ação? Aplicar o que eu estou aprendendo no livro. Percebem? Aplicar o que eu estou aprendendo aqui na Coragem de Ser Você Mesma, da Brené Brown. Entendem? Então, ações é sobre isso. É como é que você pode usar os recursos que você tem para agir na direção daquilo que você quer alcançar e conquistar. Então, eu desejo que essas provocações façam sentido para você, que essa cartinha, né, do oráculo cósmico possa te apoiar nessa semana, nas tuas reflexões, nos teus pensamentos, que possa te ajudar a encontrar esse espaço de ser mais autêntica com você mesma, tá bom? E óbvio, né, se você sentir que quer apoio, que precisa de apoio para isso, conte comigo. Todas as segundas-feiras a gente tá aqui pro Oraculando da Semana, trazendo uma inspiração, uma reflexão para nossa semana, um convite, né, pra gente expandir ainda mais no nosso dia a dia, nas nossas ações, pra gente crescer, evoluir e no final das contas, né, no final de tudo, para ser mais feliz, com tudo em nossa volta. Então, muito grata por vocês estarem aqui comigo hoje, nesse papo, né? Quem ainda não segue o meu perfil, convido a seguir, a compartilhar também essa live, deixar os seus comentários, deixar sua curtida aí, porque é sempre importante para contribuir para que o nosso trabalho, né, o meu trabalho chegue a mais mulheres, como é o meu objetivo. Você também faz parte disso, você pode me ajudar nesse sentido, me apoiar. E acompanha também os movimentos nossos aí, né, das vivências, dos trabalhos, porque tem muita coisa bacana só para mulheres chegando nesse mês de maio, tá bom? Muito grata mais uma vez a todas vocês. Uma ótima semana e até nosso próximo encontro. Tchau, tchau!